Vocês podem pensar que não. Mas mesmo as coisas que não são otimizadas, eu aposto, posso apostar com você, que alguém já tentou, ou alguém tenta, né, ativamente otimizar isso. E o Digimaloco, novamente, mandou um link lá no Discord com um post da Riot Games sobre otimização e análise no cliente do LoL, né? Então, acho que quem já mexeu nesse cliente sabe do que eu tô falando, né? Mas as pessoas tentam otimizar, tá? Tentam, ok? E vamos ler esse post, né? Vamos ver. O que pode sair de um post, né, sobre profiling, sobre medir desempenho, analisar e otimizar o cliente do LoL? Não sei, né? Para quem nunca jogou LoL, primeiro, erga as mãos ao céu. Segundo, o cliente do LoL é famoso por ser top piores clientes do mundo, né? É muito ruim. É muito ruim. É impressionante, tá? É impressionante. Eu não sei como um app consegue ter aquele desempenho. Eu não sei se isso foi antes ou depois da refatoração. Tá? Mas vamos pegar aqui. É um post de 2018. Então, quem jogava em 2018, fala aí qual cliente vocês têm. E vamos ver o que o pessoal fala. Mas enfim, antes de começar a ler aqui, galera, eu tenho vários vídeos falando sobre profiling e otimização, tá? Eu tenho esse aqui, guia para otimizar seu programa com profiling, que o áudio está horrível, peço perdão. Mas, enfim, fala um pouco sobre profiling. Esse teste mais inútil do mundo também, que sempre quando o pessoal fala de otimização e coisa na internet, sai muita merda, é bizarro. E para quem é membro, tem eu fazendo o profiling de uma aplicação em Zik e usando algumas ferramentas para isso. E vão, enfim, vão gerar esse flame graph, vão gerar coisas. Então, se quiser ver mais, veja esse vídeo para membro. Também vou voltar a produzir conteúdo para membro, tá? Os registradores aí, peço perdão pela ausência, né, nesses últimos tempos. Mas vamos partir logo para o artigo aqui, né? Definição de perfil. Perfil aqui é profiling, tá? É você ver o desempenho da sua aplicação. Né? Medição e análise. Olá, sou Tony Aurich, um engenheiro da Riot e gosto de traçar perfis, profiling e otimizar as coisas. O sonho de todo dev. Neste artigo vou orientá-los através do básico do Profiler e analisar alguns exemplos de código C++, à medida que tratamos o perfil em uma máquina Windows. Vamos começar em um nível muito alto e aprofundar-nos nas estranhas da CPU passo a passo. Então vamos começar com um famoso flame graph assim e depois chegar no assembly, né? Isso é maravilhoso. Depois de identificar oportunidades de otimização neste artigo, implementaremos mudanças e exploraremos alguns dos exemplos do mundo real da base de código de League of Legends em um antigo futuro. Vamos começar. Bem, não sei se esse cara ficou muito tempo na Riot, né? Ou se alguém assumiu a função dele. Longe de mim julgar o trabalho que a maravilhosa Riot faz. Mas, né, complicado. Visão geral do código. Primeiro vamos dar uma olhada no código que vamos criar o profiling. Nosso programa prestes a ser otimizado é um simples render OpenGL. OpenGL, para quem não sabe, é uma biblioteca gráfica que é bem... Enfim, é usada para renderizar coisas, né? Especificamente um cenário hierárquico orientado a objetos. Eu, obviamente, nomeei objeto base e objeto. Lindo nome, né? Tudo em uma cena herda de uma dessas classes base. Neste código existem três coisas que herdam do objeto: nó, cubo e modificador. E eu vou ser bem sincero, isso daqui para mim é orientação a objetos in a nutshell. Eu sei que não é um vídeo de orientação a objetos, mas para mim isso daqui é orientação a objetos in a nutshell. O cube é um objeto que se torna um cubo na tela. O modificador é um objeto que vive na árvore da cena, enquanto o atualizador transformará quaisquer objetos que foram adicionados a eles. E node é um objeto que pode conter outros objetos. O sistema é projetado para que você possa construir uma hierarquia de objetos adicionando cubes a um nó e depois nodes a outros nodes. Quando você transforma um nó via um modificador, todos os outros objetos contidos dentro dele serão transformados. Com esse sistema simples, eu construí uma árvore de cubos que gira em torno de outro. Então, para resumir, isso daqui é um negócio para construir cubo, tá? E desenhar cubo na tela. E é isso que ele quis dizer. E isso é o mais importante. Está aqui a renderização desses 57 mil cubos aqui, essa árvore de cubos. Eu serei o primeiro a admitir que este código não é a melhor implementação de uma árvore de cena, mas tudo bem. Eu não trabalho com computação gráfica. Eu não sei o que é uma árvore de cena. Eu aposto que tem gente aí vendo que trabalha com computação gráfica. Por favor, explique o que é uma árvore de cena nos comentários e nos elucide como é uma implementação melhor. Né? Existe puramente como algo para nós otimizarmos, então é um toy example. Né?
Na verdade, esse código é uma porta direta de um exemplo de PlayStation 3 que escrevi em 2009 para análise de desempenho em um documento intitulado Pitfalls of Object Programming, e este tech blog é, em parte, uma comparação com este artigo para ver se as lições aprendidas para o PS3 são aplicáveis às plataformas de hardware mais modernas encontradas hoje. Ah, então tem um blog mais antigo, que está no Drive, inclusive, né? Eu acho muito legal que na área de imagens o pessoal compartilha muito e, tipo, é bizarro. A área de imagens acho que é a área mais que você vê a apresentação e você vê o pessoal falando abertamente sobre tudo. É muito massa. A área de imagem e, desculpa, de renderização, né, computação gráfica. De volta aos nossos cubos. A imagem consiste em cerca de 55 mil cubos rotativos. Note que eu não estou perfilando, fazendo profiling, a renderização da cena, apenas a animação e o abate da cena, bem como sua travessia para a renderização. As bibliotecas que usei para construir esta amostra foram Dir, MGUI, Vector Math da Bullet, ambas disponíveis gratuitamente. Para o profiling, usei o Code Excel da AMD, um perfil instrumentado simples que eu preparei para este artigo. Eu não vou entrar em mais detalhes, que eu falo isso em outros vídeos, mas existem vários jeitos de fazer o profiling, e quando ele chama aqui um perfil instrumentado, geralmente você coloca coisa no código, tá? Então, instrumentação é você pegar o seu código, instrumentar ele para você conseguir fazer o profiling de uma maneira adequada. Você tem outros tipos de profiling que você não precisa mexer no seu código, e enquanto esse você precisa. Antes de começarmos, unidades de medição. Antes de mergulhar nas otimizações suculentas, quero conversar sobre a medição do desempenho. Isso daqui é muito importante, tá? Qualquer coisa que você for fazer profiling, a primeira coisa, o que eu quero medir? Qual que é a minha métrica de desempenho? É memória? É alguma métrica de jogo? É atualizações por segundo? É o quê? É o quê? Primeira coisa, é isso, tá? Muitas vezes vemos frames per second usado como métrica de desempenho em jogos. Embora essa seja uma indicação útil de desempenho, é inútil ao olhar para partes de quadros ou comparar melhorias entre diferentes otimizações. Considere a declaração. O jogo agora tem 20 quadros por segundo mais rápido. Quão mais rápido é isso? A resposta é, isso depende. Se estivéssemos correndo a 60 FPS por quadro e agora estamos rodando a 80 FPS, então melhoramos o desempenho isso daqui. Isso é um impulso de velocidade, sim. Mas se estivesse correndo a 20 FPS, agora estamos a 40, então melhoramos 25 milissegundos por quadro. Isso é uma melhoria maciça e pode levar um jogo não jogável para tolerável. O problema com o FPS é que é uma medida relativa, por isso usaremos milissegundos, sempre. Ok, aqui ele fez uma discussão mais de métrica, mas tudo bem. Ao invés de FPS é milissegundo. Beleza. Medição das unidades. Existem alguns tipos diferentes de profiles, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. Instrumentado. Vai falar o que eu falei. Os profilers instrumentados confiam em programadores marcando manualmente seções de código que desejam medir. Eles funcionam medindo e armazenando o tempo no início e no final da sessão a serem perfilados junto com um marcador exclusivo usado para identificar essa sessão. Aqui. Isso aqui eu vejo, acho que é bem comum em jogo, né? Tem um profiler bem famoso que eu esqueci o nome, que é instrumentado assim. No caso acima, FT Profile FN cria um objeto que mede o tempo atual de criação e em seguida novamente após a distribuição, pois ele se desprende do escopo. Esses momentos mais o nome da função são armazenados em um array em algum lugar para inspeção e visualização posteriores. Com algum esforço, a visualização pode ser feita em seu próprio código ou com um pouco mais de esforço, uma ferramenta como rastreamento do Chrome. Aqui, ó, olha o tracing, maravilhoso. A criação de perfil instrumentado é fantástica para detectar picos de desempenho e fornecer uma sensação visual do layout de desempenho do seu código, com uma visão de cima para baixo das características de desempenho de um aplicativo. Na verdade, isso aqui não precisa ser instrumentado, né? Você pode ver rapidamente quais funções são geralmente as mais lentas, as que chamam muitas outras funções, quais têm muita variação no tempo de execução, etc. Sim, nesse sentido sim. É porque esse tipo de gráfico a gente consegue gerar com outros tipos de profilers também, profiler estatístico, por exemplo. Mas quando eu quero ter toda a instância, em geral eu faço instrumentação ou eu falo não, faz profiling de todo o meu programa. E daí toda chamada de função ele vai lá e vai tacar um negócio no meio. É assim que o CUDA faz, por exemplo. Enfim, ele faz uma mudança lá a nível de driver e ele começa a instrumentar todas as chamadas de funções e você tem as informações de todas as chamadas de funções, pelo menos como eu faço assim. No exemplo acima de criação de um perfil instrumentado no Chrome Tracing, cada barra colorida corresponde a uma função. Então, isso daqui é uma função, abaixo dela estão as funções, né, que foram chamadas. E aqui, barras alinhadas diretamente abaixo de outras barras, correspondem a funções chamadas por outras funções, e o comprimento da barra é proporcional ao tempo necessário para executar essa função. Então, é tempo e subchamada.
Embora a criação de perfis instrumentados forneça informações visuais valiosas, não tem desvantagens. A criação de perfil instrumental é intrusiva e retardará a execução do seu programa. Eu não estou entendendo por que ele está falando que perfil instrumentado só está dando a entender. O perfil instrumentado gera informação valiosa. Tipo, com a amostragem também consigo fazer isso, sabe? Eu consigo pegar call stack para amostragem, sei lá. Quanto mais você instrumentar, mais dentro do programa fica. Isso é verdade, né? Quando você taca esses negócios aqui, então cada chamada e cada chamada de função e enfim, assim por diante que está sendo instrumentado, vai deixar o seu programa mais lento, vai custar, né? Deve-se ter cuidado ao escrever esse perfil para torná-lo o mais rápido possível, minimizando seu impacto no desempenho do aplicativo. Verdade também. E, inclusive, às vezes você tem um negócio meio absurdo disso, pode ser que o profiling impacte no comportamento do seu aplicativo, então você está medindo um negócio que não vale, né? Não é real. Além disso, o processo de instrumentação é manual, então você deve marcar cada uma das funções que deseja medir. Se você perder uma função lenta, encontrará uma grande lacuna na saída do seu perfil. Você também não obterá informações por linhas sobre o desempenho. Você pode marcar escopos com facilidade suficiente, mas sobrecarga de perfil instrumentada geralmente supera o custo de linhas individuais do código, tornando inútil nessa situação. Então, basicamente, você sabe o que está acontecendo na função, mas você não sabe onde está na função, você não sabe o que está na função, né? É meio que, ok, tá aqui, não onde? Tem que investigar mais. Perfiladores de amostragem. A amostragem de perfilistas trabalham interrogando o estado de execução do processo que você deseja fazer o perfil. Então, ele vai parar o teu programa e vai falar, programa, onde você está? Me fala qual instrução que você está aí, ou qual que é a tua call stack. Você puxa isso do programa e tira essa informação por amostragem. De tempos em tempos ele faz isso. Eles armazenam periodicamente no computador de programas, PC, que informa qual instrução está sendo executada atualmente, e o stack, que informa quais funções chamaram a função que contém a instrução atual, que eu falei. Essa informação é útil uma vez que a função ou linhas com maior número de amostras será a função ou linhas que são as mais lentas. Então, cada vez que eu... Então, se eu parei e eu estou naquela linha, muitas vezes é porque aquela linha está lenta, né? Quanto mais tempo o perfilador de amostragem é executado, mais amostras de instruções e pilhas são coletadas, o que leva a melhores resultados. Isso daqui ajuda pra caralho, tá? É muito bom se vocês forem fazer profiling aí. Eu recomendo muito fazer profiling para amostragem. Em geral, toda a linguagem vai ter suas ferramentas e ajuda pra cacete, tá? Você descobrir os gargalos e tudo. Os profiles de amostragem fornecem uma visão fantástica de baixo nível das características de desempenho de um programa e não requerem instrumentação manual com profiles instrumentados. Além disso, eles têm cobertura automática de todo o estado de execução do seu programa. Então, eles vão pegar tudo, absolutamente tudo. Eles têm algumas grandes vantagens. Eles não mostram muito bem por picos de quadro. Se você tem um comportamento que é oscilatório, ele não vai pegar muito bem, né? E eles não nos dizem quando uma função específica está sendo chamada em relação a outras funções. Então temos menos informações de chamadas hierárquicas do que um bom perfilador instrumentado. Eu não entendi, porque não dá para tirar isso da call stack? Sei lá, acho que eu entendi errado o que ele quis dizer. Outro tipo de profiler aqui, profiler especializados. Os formadores especializados, profilers especializados, fornecem informações específicas sobre um processo. Muitas vezes eles são associados a um hardware como uma CPU ou GPU. Quando eu vou fazer profiler de GPU, por exemplo, a gente usa o NVIDIA Profiler, que é muito bom. Pode emitir eventos específicos quando certas coisas acontecem. Teve uma chamada, teve um erro, teve alguma coisa, ele emite esse evento e fica gravado lá. Como uma falha de cache ou branch de erro de política. Inclusive, isso daqui é bizarro o número de informações que o profiler da NVIDIA dá com cache miss, com branch misprediction, com, enfim, demora de acesso à memória. É muito bom. É muito bom. Tá? Muito bom. Os fabricantes de hardware criaram a capacidade de medir esses eventos para ajudar a identificar as causas do problema de desempenho e, como tal, entender esses perfis pode exigir alguma compreensão do hardware usado. Muito bom. É muito bom. E por último aqui, definição de perfil falso do jogo. Em um nível muito alto, a criação de perfis... a high level fake game. Enfim. Em um nível muito mais alto, a criação de perfil específico do jogo pode gravar coisas como o número de minions na tela, o número de efeitos de partículas visíveis em vistas. Isso também é muito útil, pode ajudar a identificar erros na lógica do jogo em nível alto. E agora a definição de perfis. Nossa, esse vídeo já tá meio longo e agora que a gente vai entrar nas definições, né? Meu Deus. É difícil, tá? É difícil. Por isso que é tão tentador eu ver a porra de um gráfico
Zig é 0.5, Rust é 0.511, C é 0.52, então Zig é mais rápido. Por isso que é tão tentador, sabe, fazer esse serviço e esse tipo de teste de Toy Project que não serve pra bosta nenhuma de análise de desempenho nem nada. Porque quando você vai ver um negócio mais sério, dá trabalho, dá dor de cabeça, né? E, enfim, tem que ler. Mas vamos ler. Especialmente se tratando da Riot Games, né, que é especialista em otimização de jogos e de clientes. A criação de um pedido sem algo para compará-lo é inútil, por isso precisamos garantir que temos um caso de teste sólido a otimizar. E outra coisa. Primeira coisa que você faz é definir métrica. Segunda coisa que você faz é estabelecer um baseline. Né? Então você tem um caso padrão que você vai medir. E você vai comparar tudo aquele caso padrão para saber se está melhor ou pior. Porque senão você não sabe se você melhorou ou piorou. Você só mudou alguma coisa que você não sabe se mudou para melhor ou pior. E isso é mais difícil do que parece. Os computadores modernos não apenas executam seu aplicativo, eles executam dezenas, se não centenas de outros processos. O Windows faz muito isso, né? O Windows é uma maravilha. Eu vou ligar o meu Windows, é impressionante como ele trava. O LOL, né? Ele só roda no Windows, então você tem que viver com isso. No Linux, isso daqui eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos problemático. Porque eu não tenho Windows Defender, ou não tenho um negócio do antivírus a nível de kernel para foder o timing do meu programa, né? Ou para, enfim. Vamos continuar. Ao mesmo tempo, alternando entre todos eles constantemente, né? Então, ele executa vários processos e fica alternando entre os processos. Isso significa que outros processos podem retardar o processo que você está fazendo por profiling, seja por meio de contenção de dispositivo, como vários processos tentam ler o disco, ou contenção de CPU e GPU. Para fornecer uma boa linha de base, você deve executar vários passos de profiling no código que deseja criar um perfil antes mesmo de começar. Então você não roda uma vez, você geralmente roda 10, 50, 100, enfim, um número razoável aí de vezes para ter uma coleta estatística suficiente. Significativa. Né? Se você encontrar muita variação de desempenho entre as corridas, entre as runs, precisará descobrir por quê e tente remover ou pelo menos reduzir essa variação. Uma vez que você reduziu a variação máxima que puder, é importante lembrar que pequenas melhorias, menores do que a sua variação, serão difíceis de medir, pois elas poderiam existir dentro do ruído do seu sistema. Por exemplo, imagine um jogo que corre entre 14 e 18 milissegundos por quadro em uma determinada cena, com uma média de cerca de 16 milissegundos por quadro. Imagine ainda mais que você passou 2 semanas otimizando uma função neste jogo e agora você quer fazer o reprofiling, né? Para descobrir que ele corre em 15.5 milissegundos. Para ter certeza que você precisará executar o jogo muitas vezes, traçando esse dado de cena e medindo em seguida a média desses resultados para ver se a tendência dos tempos de quadro é melhor do que era antes. Então, se eu diminuir tipo assim, de 6 para 15.5, mas em geral varia de 14 a 18, o que aconteceu? Eu não sei. Às vezes é só coincidência. No caso de eu apresentar aqui, eu meto centenas de quadros, que é isso, e medi-los todos para obter uma medição bastante confiável. Então, você roda quadro pra caralho e espera, né, que isso seja significativo. Além disso, muitos jogos são executados em várias threads. Essas threads são executadas em uma ordem determinada pelo hardware e pelo sistema operacional, que podem introduzir um comportamento não determinístico ou pelo menos tempos de execução variáveis. Você precisa estar ciente do impacto que estes fatores vêm no caso de você otimizar. É por isso que eu construí um pequeno caso de teste para perfil e otimização. É simples de entender e complexo o suficiente para quem dá espaço para otimização significativa de desempenho. Observe que, por uma questão de simplicidade, desligo a renderização ao perfil, de modo que estamos apenas analisando os custos relacionados à CPU. Assim, a nível didático é bem legal ele fazer isso, mas a nível prático, Toy Project não é bom para otimização ou para você tirar regras gerais disso, é bom para Toy Project e é isso. Mas você não tira conclusões gerais de um teste simples ou um teste reduzido ou nada. Você não vai estender as conclusões que ele chega aqui para qualquer projeto real. Só não vai, tá? Então vamos aprender como fazer o profiling nesse Toy Project e é isso. Mas nenhuma conclusão será tirada daqui, a não ser como fazer o profiling desse Toy Project. E o que pode ser feito para melhorar esse projeto específico, ok? Estamos entendidos? Perfeito. Definição de perfil do código. Abaixo está uma visão de alto nível do código que vamos otimizar. Tenha em mente que um único exemplo só pode nos ensinar muito sobre a criação de perfis. Você certamente enfrentará desafios únicos com seu próprio código. Espero que esse artigo ajude você a construir sua própria estrutura para o diagnóstico, né?
Então, a gente tem o root node aqui que vai atualizar e vai fazer o profiling. Tem esse get WBS, que é o get word bounding sphere, que vai pegar o volume total, que a gente vai também fazer o profiling. Daí tem o cool aqui, que eu não sei o que significa, mas tá aqui o cool. E no final, a renderização, o node render, que está aqui embaixo. Adicionei alguns blocos instrumentados, FT Profile, a diferentes escopos para medir o tempo necessário para executar as seções do código. Entraremos em mais detalhes sobre cada seção faz no código mais tarde. Quando eu executo este código e gravo os dados no perfil instrumentado, eu obtenho a seguinte visualização. Então dá para ver o update, o GetWS, o Q aqui, o node render e está tomando 18 milissegundos. Né? Esta é a visão de um quadro, podemos ver a duração relativa para cada uma das chamadas da função acima. Observe que também podemos ver a ordem de chamada. Se tivesse instrumentado as funções que as funções chamam, as veríamos diretamente sobre a barra que corresponde à função py. Como exemplo, eu instrumentei o node update e podemos ver a estrutura recursiva das chamadas abaixo. Tem bastante chamada recursiva mesmo, de fato. O tempo necessário para executar um único quadro neste código varia de alguns milissegundos, então levamos uma média ao longo de pelo menos algumas centenas de quadros e usamos isso como linha de base para comparar. Como podemos ver abaixo, mais de 297 quadros, temos um tempo médio de 17,5. Então, pegou uma bosta significativa, né? 300 quadros, 17,5 deve dar 5 segundos, um teste rápido. Com alguns quadros levando até 19 milissegundos e alguns tão pouco quanto 16,5 milissegundos. Embora cada quadro esteja fazendo praticamente a mesma coisa. Esta é a variação implícita do quadro. Executar isso várias vezes e comparar nossos tempos do quadro constantemente usar valores em torno de 17,5, então a gente deve ser um tempo de base decente para comparar. Então tem o valor máximo aqui, nossa, chega a 30 milissegundos. Tem um mínimo de 16, desvio padrão, médio. Tem algumas coisas também quando você vai fazer esse tipo de coisa que é hot, que é como que é? Deixar o caminho quente. Então você faz umas execuções sem contar e daí só depois de certo tempo você começa a contar para deixar o código quente. Mas enfim, há diversos mecanismos para a gente tentar diminuir esse tipo de coisa, né? E tentar diminuir o que está afetando externamente. Executar o perfilador de amostragem Code Excel da AMD, que não existe mais, sobre o mesmo código com a instrumentação desativada, dá a seguinte visualização. Então aqui a gente está falando de um profiling estatístico, né? Pelo que eu entendi. Aqui, bonitinho, as porcentagens, tempo. Aqui a camada de as chamadas, né? Se olharmos para 5 funções mais quentes, tivemos os... E aqui, né? Se olharmos para as 5 funções mais quentes, tivemos o seguinte. Vector Math, Matrix Operator, então a multiplicação de matriz está tomando bastante tempo. Get Word Bounding Sphere está tomando bastante tempo. Cool, Update e Render. Parece que a matriz multiplicada é a função mais lenta. Isso faria sentido, pois está sendo muita trituração de números para realizar todas essas rotações. Se olhar mais de perto para duas imagens da pilha, você notará que o operador de multiplicação de matriz é chamado por modifier, update, node update, get word bounding sphere, node render. Então, bastante coisa chama isso daqui, né? Dado que é chamado com tanta frequência de muitos lugares, parece um bom candidato para otimização. Perfeito, perfeito. Enfim, nos outros vídeos, para tirar um resumo, é basicamente isso. Você faz o profiling para descobrir onde você pode otimizar, onde você tem o maior potencial de ganho. Porque às vezes você sai otimizando e você nem sabe se aquilo lá deveria ser otimizado ou não, se aquilo lá está tomando tempo ou não. E o profiling serve para isso, e por isso que ele deve ser feito. Tá? E aqui, ó, Matrix Operadores. Mencionando o código multiplicado com o profiler de amostragem, podemos ver um custo por linha. Basicamente, a multiplicação está custando aqui 96% do tempo, porque faz sentido. Infelizmente, o código de multiplicação de matriz é apenas uma linha de comprimento. Efetivamente, então, isso não nos diz muito. Ou será que sim? Olhando para a montagem, podemos identificar a função prolog e epilog. Sim, as funções elas têm prólogo e epílogo, igual livros, quando a gente vai ver o assembly. Então, é o que faz antes da função e o que faz depois. Ok? Este é o custo de instrução interna de uma chamada de função. O prolog configura um novo espaço de pilha, ESP. Enfim, isso aqui é coisa de x86, né? ESP é o ponteiro da pilha atual, EPB é o ponteiro base para o 4 da pilha atual, e o epilog limpa e retorna. Então, o processo de chamada de função, o prólogo e o epílogo. Toda vez que você chama uma função que usa qualquer espaço de pilha, ou seja, tem uma variável local e não está em linha, essas funções serão inseridas nas chamadas. O que eu estou achando estranho é que aqui está inline, né? Então, não tem force inline, né? Mas enfim. Vamos expandir o resto da função para que possamos ver o que a matriz de multiplicar está realmente fazendo. E daí aqui a gente entra na magia, né? Que é
a leitura do assembly. E a gente pode ver aqui que já tem um move que está gastando 10%. Então você pode pensar, será que é a multiplicação que está tomando? Olha, galera, os computadores eles fazem conta muito rápido, tá? Muito rápido. Mas a memória é um negócio foda, tá? E tem essa porra desse move aqui, ó. Move SSXM4. Aparentemente isso daqui já tá usando AVX, porque é o registrador X. Se eu não me engano, o registrador X é do AVX. Vou confirmar. Sim, eu estava correto. O XMM é do AVX, então isso daqui já está vetorizando a multiplicação. E um move está ocupando aqui. Isso aqui é bem comum, tá? Quando você vai ver desempenho, memória é extremamente comum. Extremamente comum memória ser gargalo. Uau, isso é muito código e essa é apenas a primeira página. A função completa é mais de 1 KB de código com cerca de 250 a 300 instruções. Vamos olhar mais de perto para o início dessa função. Olha aqui esses moves aqui ó, que eu estou comentando. A linha acima do destaque do azul representa 10% do tempo total. Então, uma instrução está ocupando 10% do tempo total? Porra! Porque essa linha é muito mais ampla que as linhas em torno dela. Essa instrução move ss leva um flutuador do local de memória EAX34H e coloca no registrador XMM4. A linha acima faz muita coisa semelhante a XMM1, mas é muito rápido, muito mais rápido. Por quê? Aí você me pegou. Aí você me pegou, hein? Não, mas é claro que a resposta curta é que uma falha de cache está causando desaceleração. Ah, burro. Se não é, em memória é sempre cache. Então tá tendo um cache miss aqui provavelmente. A resposta mais longa é que a atribuição de amostras e instruções individuais está sujeita a uma ampla gama de coisas. CPUs modernos têm várias instruções em flight a qualquer momento e várias instruções podem se aposentar por ciclo de relógio. Então, várias instruções podem ser finalizadas ao mesmo tempo e a CPU está executando bastante instrução ao mesmo tempo. Tá? Mesmo coisas como amostras baseadas em eventos podem atribuir eventos à instrução errada. Então, olhar para amostras em conjunto, alguma lógica deve ser aplicada. No caso de estarmos olhando, a instrução que tem mais amostras pode não ser realmente a instrução mais lenta. Pegadinho malandro. Pô, eu tô tentando me adiantar muito e tô errando muito, né, cara? Devia só ler. Mas deixa eu tentar dar um último chute aqui. Basicamente, o que acontece? As instruções que estão para baixo, elas dependem que essa daqui termine. Então, a CPU ela precisa dar um hold e falar assim, ó. Termina tudo aqui que tá para cima e daí deixa eu executar, sabe? Então, acaba caindo nessa instrução aqui. Ele fica parado nessa instrução aqui até terminar todos esses moves aqui de memória acima. E só depois ele consegue executar o que tá para baixo. Mas tá aqui o meu chute, ok? O que podemos dizer com algum nível de certeza é que algo em torno dessa linha é lento. E como a CPU está fazendo uma série de moves J para a memória, podemos adivinhar que a causa dessa desaceleração é provavelmente esses moves. Para ter certeza, poderíamos executar um perfil com amostragem baseadas em eventos habilitados para erros de cache e ver o que esse relatório, mas por enquanto vamos confiar em nossos instintos e correr para a hipótese de cache miss. Otimização em baixo nível é esses níveis de rabbit hole assim que você começa a entrar. Tá? Uma falha de cache L3 leva bem mais de 100 ciclos, centenas em algum caso, enquanto uma falha de L2 leva cerca de 40 ciclos, embora ambos dependam muito do hardware da CPU. Em comparação, as instruções x86 variam de um ciclo a cerca de 100 ciclos, com a maioria sendo menos de 20 ciclos. Algumas instruções de divisão e alguns hardwares são bastante lentas. Sim, divisão, modo ruins, tá? Multiplicação, soma, multiplicação, boas. Com o Core 7 que eu testei, multipliquei, adicionei e até mesmo divisão estão na ordem de alguns ciclos. O pipeline de instruções, então várias instruções estão em processo ao mesmo tempo. Isso significa que uma única falha de cache L3, uma única carga direta de memória, pode levar o tempo de executar centenas de instruções. Porque o que acontece? Não só eu não vou penalizar não só essas instruções, mas todas as outras vão ter que ficar esperando essa. Então, ao invés de terminar, sei lá, 2 instruções por ciclo, eu vou ter uma perda de desempenho bem considerável para esperar uma terminar, né, em 100 ciclos para eu conseguir dar as outras. E para resumir, né, que é simplesmente ler da memória é muito lento. Sim, ler da memória é muito lento. Evite quando puder. Aqui a animaçãozinha com a demonstração de tempo, né? Modificador update. Agora vemos que o acesso à memória diminui a velocidade do nosso código. Então vamos dar um passo atrás e ver que o nosso código C++ está fazendo para causar isso. É verdade. E isso daqui eu não precisaria necessariamente fazer o profile para saber que ler da memória geralmente é lento. E você deve evitar, tá? Evite.
Pior que ler da memória, só ler do disco. Aí, acabou. Nosso perfilador instrumentado mostrou que Node Update é lento, enquanto uma coleta de amostras de informações e pilha do perfilar exposta modificador update. Nossa senhora, que tradução horrível. Como uma função particularmente lenta. Então, o update está lento, tá? Resumindo, o update está lento. Vamos ver o que o update está fazendo. O modificador update percorre um vetor de ponteiros para objetos. Não. Pegando sua matriz de transformação, multiplicando-a pela matriz M-transform do modificador e em seguida definindo essa transformação de volta ao objeto. Coloca numa array. Olhando para o código acima, podemos ver que o código está realmente copiando a transformação do objeto para a pilha, né? Multiplicando-a e em seguida copiando-a de volta. Então eu estou um get em set. Descobri o problema. O problema é orientação a objetos. Se eu não tivesse que fazer get set, se eu pudesse fazer um igual, estava resolvido. O problema é orientação a objetos. Mas continuando aqui, vamos tentar resolver um problema dentro de orientação a objetos. Né? Get transform basta retornar uma cópia do mTransform, enquanto set transform copia uma nova matriz para mTransform e define o estado mdirty desse objeto. Aqui o layout dos objetos, né? Um layout lindo. Que só a orientação dos objetos poderia nos proporcionar. Que já dá para ver que não há uma contiguidade de memória, né? Eu vou ter um stride aqui bem grande entre transformações. E ele vai falar que isso daqui... Então, tô dando spoiler para vocês, tá? Vamos continuar. Para dar uma ideia melhor do layout, colorir a memória de objeto node por entrada. Então tá aqui o tamanho dos objetos, são objetos relativamente grandes, né? A partir do topo, a primeira entrada é o ponteiro da tabela virtual. Isso faz parte da implementação da herança do C++. Eu tô falando que o problema é orientação a objetos? Tô falando, né? Não adianta. É um ponteiro para uma matriz de ponteiros de função que serve como funções virtuais para este objeto polimórfico específico. Há uma vtable diferente para o objeto, no modificador, qualquer classe dada da classe base. Ok. Né? Ok. Então, a orientação objeto, ela nos trouxe, e a herança, especificamente, né, elas nos trouxe um problema. A gente vai resolver de algum jeito, né? Aquele vídeo famoso lá do Keys lá, como que é? Object Oriented Terrible Performance, sei lá, alguma coisa assim. Eu leio isso com mais detalhes em um artigo futuro. Após este ponteiro de 4 bytes, é uma matriz de float de 64 bytes, a matriz mTransform, seguida por outra matriz mWordTransform, e depois duas esferas delimitadoras. Observe que a próxima entrada, isVisible, é um byte único. Nossa, então o layout aqui vai estar alinhado ruim, né? Ainda. Mas com um total de 4 bytes, por causa de pairing. Isso é normal, pois a próxima entrada é um ponteiro e precisa ser de pelo menos 4 bytes alinhados. Sim. Se tivesse colocado outro booleano ao lado de mIsVisible, ele teria empacotado ordenadamente os 3 bytes positivos. O ponteiro mName. Eu tô falando de conceitos. Eu vou pular um pouco desses conceitos. Eu falei de stride, falei de padding. Eu não vou falar disso agora, porque senão o vídeo já tá longo pra caralho. Tá? Então, pergunte nos comentários, por favor. Ou na comunidade de desempenho. O ponteiro mName é o próximo, 4 bytes alinhados, depois mdirty booleano. Também mal embalado, mal packaged. Depois, um ponteiro para o objeto pi. Isso é tudo sobre os dados específicos do objeto. O vetor mObject depois disso corresponde ao vetor específico do nó e a 12 bytes nessa plataforma, embora possa ser de tamanho diferentes para outras plataformas. Eu vou resumir tudo que ele falou com a disposição na memória deste objeto está uma merda, está horrível, tá? É péssimo. E também, quero deixar claro que é um exemplo didático, então por isso que está horrível. Mas você bater o olho nisso, já dá pra ver, porque tem um bool aqui, seguido um porra no ponteiro, tem um bool embaixo. Junta essa merda, esse bool aqui, deixa os dois juntos. Porra. É isso. Enfim, além da questão do alinhamento, se eu tenho um problema tão grande de memória, eu vou pegar esse mTransform aqui e deixar numa array fora também. Eu vou usar uma structure of arrays, ao invés de uma arrays of structure. Tem bastante coisa que dá pra fazer para melhorar desempenho nesse sentido. E aqui, se passarmos pelo código, podemos ver onde o cache pode vir e de onde o cache pode ir. Em primeiro lugar, o vetor mObjects é um conjunto de ponteiros para objetos que são alocados dinamicamente. Iterando através desse vetor é cache-friendly, as setas vermelhas abaixo. Então eu estou iterando aqui, é bem bonitinho. Como cada ponteiro aloca após o último, há poucos erros de cache lá, mas o que eles apontam provavelmente não é cache-friendly. Como cada objeto foi alocado como novo, tudo que podemos dizer é que está em algum lugar da memória. Galera, alocação dinâmica... em geral, o que você quer fazer, e se tratando de desempenho, o que você quer fazer é aloca numa array, tá? Aloca tudo numa array, deixa o
padrão de acesso, tenta deixar o mais próximo do padrão de acesso que você vai usar. E assim você consegue evitar, né, esse tipo de problema de, sei lá, fragmentação de memória. Né? A fragmentação de memória aqui, segundo ele, está mais no ponteiro dos objetos, né, do que no objeto em si. Quando temos um ponteiro do objeto, chamamos getTransform. Esta é uma função inline que apenas retorna uma cópia do mtransform do objeto, do modo que o acima é o equivalente ao seguinte. Como você pode ver no diagrama acima, os objetos para os quais mdobject apontam estão espalhados por toda a memória. Toda vez que puxamos um novo objeto, chamamos getTransform, ele provavelmente resultará em uma falha de cache à medida que carregamos no mtransform e colocamos na pilha. Perfeito. Então, basicamente, eu estou vindo aqui, caçando um objeto, pegando esse mtransform aqui, e isso daqui está espalhado na memória e está gerando cache miss para mim. No hardware que eu estou usando, uma linha de cache é de 64 bytes. Portanto, se tivermos sorte, o objeto iniciar 4 bytes antes de um limite de 64 bytes, todo o mtransform será carregado no cache de uma vez só. O que ele quer dizer com essa questão de linha de cache? É que o mínimo de bytes que eu preciso carregar é 64 bytes. Se o meu objeto está no meio de 2 pares de 64 bytes, eu vou ter que carregar 2 linhas de byte, 2 linhas de cache, né? E não tem como fugir disso. O caso mais provável é que o carregamento do mtransform resultará em 2 erros de cache para carregar toda a matriz. O alinhamento arbitrário da matriz é evidente a partir do perfil amostral do modificador update. Então, né, aqui quando você coloca getTransform, 25% do tempo aqui está só no carregamento de memória. Neste fragmento, o EDX é a localização do objeto. Como sabemos, 4 bytes de início do objeto é onde o mtransform começa. Portanto, este código está copiando o mtransfer para a pilha. Observe 7% de acerto para as últimas 3 instruções move-ups. Então, 7, 7. Ah, tá, ó. Tá aqui. Então, ele tenta carregar a linha anterior e a linha posterior. Acho que é isso. Isso indica que as falhas do cache são igualmente espalhadas entre esses moves. Não sei porque o primeiro move-ups a empilhar não é tão caro quanto os outros. Eu penso que o que está acontecendo é que o custo está sendo adiado para o move-up subsequente devido à magia de pipeline de instruções. Não entendi o que ele falou. Independentemente disso, o que estamos vendo aqui parece ser uma evidência de acesso de memória caro. Então vamos correr com isso. Então, está dentro do acesso à memória. E está aqui, né? Após a multiplicação de matrizes, chamamos de Object Set Transform, o que leva o resultado da multiplicação, recém-colocado na pilha, e copiá-lo para a instância desse objeto. A cópia é muito rápida, pois essa transformação está armazenada em cache atualmente, mas o setDirty é lento, pois está lendo o sinalizador mdirty, que provavelmente não está no cache. Então, para testar e potencialmente definir esse byte, a CPU terá que ler em outros 63 bytes em torno dele. E aqui acabou o artigo, né? Acabou num anticlímax do caralho. Mas a gente descobriu aí o que está lento, que ler memória é lento. A gente aprendeu também que orientação a objetos é complicado. Que, enfim, como você faz a construção do formato da sua struct também é importante. O padding que você define para a sua struct também é importante. Quando você chega... Tipo, o que eu... Tá, antes de ler a conclusão ali, o que eu faria? Tipo assim, basicamente tentar diminuir a fragmentação de memória. Para resumir, diminuir a fragmentação de memória. Você pode pegar esse mtransform aqui e você colocar ele numa matriz que é tudo contínuo, tudo contíguo. Então, todos os objetos, ele tem um índice para aquela matriz. E daí o mtransform dele tá naquela matriz, você acessa de lá, né? E assim você diminui a fragmentação de memória dos seus objetos. Se possível também, se a gente consegue ordenar os nossos objetos de uma maneira que eles apontem para objetos contíguos, né? Tipo, aponte para o próximo objeto, para próximos pertos, para objetos próximos, isso também ajudaria bastante, tá? Atualiza só o pointer 0, depois só o pointer 1, depois só o pointer 2, ao invés de tentar buscar aqui ponteiros para objetos. Isso aqui ajudaria também, mas acho que precisaria de uma mudança mais geral no código. Mas otimização é isso, tá? Otimização é isso. Às vezes você precisa fazer, às vezes, tipo assim, o teu código tá bonito, mas não tá rápido. E o que você vai fazer? O que você prefere? Né? Um código bonito ou um código rápido? E assim, eu posso dizer que é muito difícil você ver um código que tenta ser otimizado que também é bonito, também é elegante, ou como você quiser chamar, ou é limpo, né? É difícil, sabe? Porque tem que fazer algumas magias, tem que mudar umas estruturas que, tipo assim, por que você tá fazendo isso, sabe? Por que não tá encapsulada aqui minha informação? Por que não tá bonitinho aqui? Porque eu preciso deixar rápido. E é isso, tá? Porque eu preciso deixar rápido.
Mas finalmente, para conclusão. Se você leu até aqui, bem feito, obrigado. Porque 40 minutos de vídeo, nossa senhora. Eu sei que isso pode ser muito confuso no início, especialmente se você não estiver familiarizado com a montagem, mas eu recomendo que todos tenham tempo para ver o que os compiladores fazem com o código que escrevem. Uma boa ferramenta para isso é o Compiler Explorer. E agora coletamos algumas evidências que apontam para o acesso de memória como uma das principais causas dos nossos problemas de desempenho no código de exemplo. O próximo passo é tentar minimizar os nossos custos de acesso à memória e em seguida medir quaisquer diferenças de desempenho para ver se estamos corretos. Pô, por favor, comentem aí se vocês querem que eu continue lendo esses artigos. Tem quatro artigos aí de otimização. É exatamente isso que faremos na próxima vez. Mandem, porque é interessante eu dar os pitacos aqui e eu ficar falando mal das coisas dos outros. Por favor, não. Enfim, eu provavelmente entrar em contradição também, que é provavelmente eu falei uma coisa uma hora do vídeo e falei outra coisa depois. Isso daí é legal, depois me julguem aí nos comentários. E se vocês querem saber como que a Riot otimiza os códigos também, eu acho que vocês vão ter que aprovar aí, porque é só no artigo, na parte 3, que eles vão contar pra gente. Tá? Mandem aí. Valeu. Não esquece de deixar o like, se inscrever e tchau, obrigado.